Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana fala sobre dois níveis bem interessantes de linguagem, que é a linguagem verbal, que é quando nós utilizamos as palavras, e a linguagem não verbal, que nós podemos utilizar outras técnicas sem ser palavras, como por exemplo, fotos, desenhos, sons, cheiros. Isso são outras formas de tu expressares alguma coisa. Portanto, isso aí tem um pouco a ver com uma aula que eu fiz sobre intertextualidade, que eu vou deixar ali em cima, no quadrinho aqui, o atalho para essa aula, para que vocês entendam qual é o conceito de intertextualidade, mas dando uma resumidinha. Intertextualidade é quando um texto conversa com outros textos mais antigos. Esse texto ele pode ser verbal, ou seja, por meio do uso de palavras, ou não verbal, que é o uso de outras formas de linguagem, entenderam? Que pode ser som, música, né, de forma geral, pode ser desenho, né, uma caricatura, escultura ou coisas assim, tranquilo? Então vamos ao nosso cardápio da semana. O nosso material ali está bem legal, quer ver? Ó, temos duas imagens abaixo aqui, ó. A imagem 2, ela é um quadro bastante antigo de um pintor, né, da época lá do século XVI, e ele morreu mais ou menos em 1610, que é o Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio. Caravaggio foi um dos mais notáveis pintores italianos, né, atuante nas principais cidades da época, como Roma, Nápoles, Malta. E o Caravaggio ele tem esse nome por causa que era a aldeia da sua cidade, né, natal. As suas principais pinturas eram de temas religiosos, mas várias vezes ele fez algo sobre a mitologia, principalmente a grega, que lá na época dele estava em alta, né, estudar as coisas da Grécia e da Roma antigas, porque era o Renascimento, que era uma época cultural de grande valorização de tudo que era clássico, ou seja, grego e latino, né? Então aqui, ó, Caravaggio faz o quê? Ele faz uma leitura de um dos mitos mais importantes da mitologia grega, que é o mito de Narciso. Vocês já ouviram várias vezes alguém que assim gosta muito de si mesmo falar que é narcisista. O que é narcisista? Aquela pessoa que ama demais a si mesma, que ela se acha fantástica, né, a mais linda, maravilhosa. Por que isso? Porque nós temos uma lenda da Grécia Antiga que havia um homem chamado Narciso. E ele era muito belo, e quando ele nasceu, um oráculo, que era aquela pessoa que previa o futuro, disse que Narciso seria muito atraente e que ele teria vida longa, a menos que não visse a própria imagem, ou seja, que ele não se visse, por exemplo, em um espelho, porque a sua beleza era estonteante. Só que o Narciso, além de ser belíssimo, ele era arrogante e orgulhoso. Ele deixava apaixonados homens, mulheres, qualquer faixa etária. Narciso, então, mostra o quê? Ele estava no rio e aí ele pôs a sua cabeça dentro d'água, assim, né? Quer dizer, sobre a água. E ele acabou vendo o seu próprio reflexo. Portanto, Narciso se apaixonou por si mesmo. Ele não conseguia, né, parar de admirar o próprio reflexo. E uma ninfa, que era filha de um deus grego, também se apaixonou por ele, mas Narciso só tinha olhos para si mesmo. A ninfa ficou com ódio e lançou uma maldição para Narciso, que ele morreria vendo a si mesmo. Ou seja, Narciso ficou preso ali no rio porque ele não conseguia sair,
porque estava completamente apaixonado por si mesmo. Então aí, Narciso vai ficando fraco, vai definhando, definhando até virar uma flor, né? Que hoje Narciso também é o nome de uma flor. Então Narciso, com esse mito, mostra o quê? Aquelas pessoas que adoram somente a si mesmas, né? Com a própria imagem. Então, temos aqui aquele quadro clássico do Caravaggio e depois temos uma releitura desse clássico, porque aqui, ó, aqui vocês estão vendo que o rio é limpo, puro, e aqui não, Narciso ele está no monte de lixo. Ele está conseguindo se ver em um outro rio, mas um rio sujo. Então, é uma releitura de um artista brasileiro chamado Vic Muniz, que ele mostra como é que está hoje em dia como é que estão os rios hoje em dia. Então ele faz uma releitura desse mito, ou seja, ele faz uma intertextualidade, mas ele também faz uma crítica ao nosso momento atual, né? Então, aí a gente vai ver outro quadrinho que também faz, né, intertextualidade, mas aqui não se usa uma palavra sequer. Ou seja, que a gente está sempre apressado. E dentro dessa pressa, a gente esquece coisas, como aqui no Calvin. O que aconteceu na história do Calvin? Parece que está tudo atrasado. O Calvin esqueceu o lanche. Ele pegou o livro, né, em vez do lanche, ou de ser os dois. Ali, ó, aí Calvin vai para a escola, aí a mãe dele vai atrás, aí pega o lanche, aí o ônibus sai, aí a mãe leva-o de carro, aí ele chega na escola e a mãe percebe que ele esqueceu mais coisa. Olha só que loucura. O que aconteceu na história de Calvin? Que foram sucessivos esquecimentos. Primeiro do lanche, depois do livro. Isso fez com que ele perdesse o ônibus. Considerando toda a sequência de quadrinhos no texto, pode-se dizer que houve comunicação entre as personagens? Claro que sim. Embora não haja palavras, ó, a gente mostra o quê? Que o Calvin está com pressa. Por quê? Porque por causa da sua expressão facial. Então, a expressão facial, ela é um tipo de linguagem não verbal, porque tu não usa palavras. Muitas vezes nós vemos como é que as pessoas estão só pela cara que elas fazem, não é? Então aqui, ó, a mãe dele com espanto. Meu Deus, o Calvin esqueceu o lanche. Aí ele, meu Deus, esqueci meu lanche. Ele fala para aquela, né, amiguinha dele. Olha a hora, não tem como. Aí ele volta para casa, a mãe dele sai, ele perde o ônibus. Cadê meu lanche? Ah, ele foi para ali. Aí eles se encontram, o ônibus sai. Você vai ter que me levar aqui, ó, com o mouse. Que droga, vou ter que levar ele à escola. Ah, não, ele esqueceu de novo coisa. Né? Então, a gente, mentalmente, nós vamos construir o quê? Diálogos verbais, ou seja, com palavras. Né? Como poderia, aqui é um exercício para vocês colocarem. Como poderia ter sido o diálogo entre as personagens no primeiro quadrinho, por exemplo? Filho, corre, senão tu perde a hora da aula. Sugestão minha. No 11º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele foi para ali, moça. 12º. Ai, mãe, o meu lanche, obrigado. Toma, Calvin, rápido. 14º. Perdi meu ônibus e agora? Eu sei, deixa que eu te levo. Né? A gente pode colocar esse tipo de coisa. O 19º. Ah, não, de novo não. Outra coisa esquecida. Como leitor da história de Calvin, qual foi a sua reação à leitura? O que achou da situação representada nos quadrinhos? Resposta pessoal de vocês. Uma vez que não há nenhum diálogo escrito, ou seja, não há palavras, não há linguagem verbal, em que você, leitor ou leitora, se apoiou para entender a história? Na expressão facial. Tranquilo? Então tá ali o nosso resumo. A linguagem verbal, palavras. Linguagem não verbal, sons, traços, cores, movimentos, né, expressões faciais, tudo. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado e um abração.